Está no ar mais uma edição do Revista TST, com tudo que é destaque no Tribunal Superior do Trabalho. E na sua revista eletrônica de hoje, SDI 2 julga caso de conflito negativo de competência em que 2 juízes se declararam incompetentes para o julgamento de uma mesma causa. Transportador indenizará motorista impedido de trabalhar durante aviso prévio. Por dentro do TST, conheça o trabalho dos taquígrafos do tribunal e a arte de dominar uma escrita diferente. Esses e outros destaques agora no Revista TST. O Revista TST de hoje começa com destaque da seção 1 de dissídios individuais, que uniformiza a jurisprudência trabalhista. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Luana Carvalho. Olá, Luana. Olá, Ana Amélia. Um trabalhador portuário ganhou o direito de incluir o valor recebido como adicional noturno na base de cálculo das horas extraordinárias prestadas por ele no período da noite. O caso foi julgado pela 5ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, que aprovou a inclusão do adicional noturno no cálculo das horas extras cumpridas à noite, como prevê a orientação jurisprudencial 97 da SDI 1. A Companhia Docas do Pará recorreu da decisão e o caso chegou à seção 1 de dissídios individuais, como a gente acompanha agora na reportagem. O julgamento na SDI 1, sob a relatoria do ministro Hugo Scheuermann, chegou a ser suspenso 2 vezes, depois de o relator votar pela rejeição do recurso da empresa. Durante a sessão em que foi retomado o processo em março de 2016, o ministro Renato de Lacerda Paiva abriu divergência ao avaliar que a OJ 97, que diz que o adicional noturno integra a base de cálculo das horas extras prestadas no período noturno, não deveria ser aplicada a este caso. Ele frisou que existe entendimento pacificado da Corte sobre o tema no item 2 da OJ 60, no sentido de que o cálculo das horas extras prestadas pelos trabalhadores portuários deve observar somente o salário básico, excluídos os adicionais de risco e de produtividade. Nessas circunstâncias, não se mostra, a meu juízo, respeitosamente, viável incluir-se o adicional noturno na base de cálculo das horas extras, visto que o escopo da lei foi precisamente dela excluir quaisquer outras parcelas, determinando a observância somente do salário básico percebido. Os ministros Aloísio Corrêa da Veiga e Brito Pereira tiveram o mesmo entendimento. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Ives Gandra Martins Filho, também acompanhou o voto divergente e defendeu a aplicação do item 2 da OJ 60. Entendo que a disciplina do item 2 da OJ 60 se aplica também aqui ao adicional noturno e não só ao adicional de risco à produtividade, se aplica a todos os elementos que dizem respeito à remuneração do portuário. Ao analisar precedentes da OJ 60 e da OJ 97, no entanto, o ministro Valmir Oliveira da Costa apoiou o voto do relator. Se a OJ 97 houvesse excepcionado de sua incidência o trabalhador portuário, aí sim poderia a corrente que é encabeçada pelo ministro Renato e com judiciosos argumentos prevalecer. Outros ministros seguiram a mesma linha de entendimento. Me parece que esse dispositivo condicional ele interfere sim na exegese, na interpretação desse do dispositivo da lei específica do portuário para que nós alcancemos a interpretação proposta pelo relator. A decisão no sentido de determinar a integração do adicional noturno na base de cálculo das horas extraordinárias noturnas foi aprovada por maioria. Votaram com o relator do caso, o ministro Hugo Scheuermann, os ministros Cláudio Brandão, Alexandre Agra Belmonte, Guilherme Caputo Bastos, Márcio Eurico Vitral Amaro, Valmir Oliveira da Costa, Augusto César Leite de Carvalho e José Roberto Freire Pimenta. Ficaram vencidos, além dos ministros Renato de Lacerda Paiva, Ives Gandra Martins Filho, Brito Pereira e Aloísio Corrêa da Veiga.
E também teve julgamento importante na seção 2 de dissídios individuais. A SDI 2 julgou um caso de conflito negativo de competência. 2 juízes se declararam incompetentes para o julgamento da mesma causa. O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos Bancários de Umuarama, Assis Chateaubriand e região entrou com ação na 2ª Vara do Trabalho de Umuarama, vinculada ao Tribunal Regional do Trabalho do Paraná. Mas a vara se declarou incompetente para julgar o caso, com base na orientação jurisprudencial 130 da SDI 2, que trata da competência em caso de ação civil pública. De acordo com a orientação, em caso de dano de abrangência regional que atinja cidades sujeitas à jurisdição de mais de uma vara do trabalho, a competência será de qualquer das varas das localidades atingidas, ainda que vinculadas a tribunais regionais do trabalho distintos. Em caso de dano de abrangência suprarregional ou nacional, a competência concorrente para a ação civil pública das varas do trabalho das sedes dos tribunais regionais do trabalho. Estará competente o juízo a que a primeira ação tiver sido distribuída. Para a vara de Umuarama, o caso deveria ser julgado por uma das varas do trabalho do Distrito Federal, vinculadas ao TRT da 10ª Região, com sede em Brasília, uma vez que o tema é de âmbito nacional. Mas a 8ª Vara do Trabalho de Brasília também se declarou incompetente. Para o juiz, o dano é de âmbito local, uma vez que a ação é do Sindicato dos Bancários de Umuarama. O relator do caso na SDI 2, ministro Vieira de Melo Filho, entendeu que a abrangência é nacional. Mas, para o ministro, a competência seria das varas do trabalho do Tribunal Regional do Trabalho do Paraná, com base no item 3 da Orientação Jurisprudencial 130. O sindicato, de fato, como diz o ministro Douglas, trouxe a relação dos seus substituídos no seu âmbito territorial. Todavia, essa abrangência dessa decisão é de âmbito nacional, ou seja, não serão só os empregados do sindicato de Umuarama que deverão observar ou não a participação relativa aos proventos da aposentadoria. Ou seja, em todo o território nacional, porque o Santander tem agência em todo o território, haverá de se observar essa mesma determinação, sob pena de que o que tem acontecido reiteradamente, um mesmo banco numa mesma extensão territorial, determinado substituído ou destinatário da decisão coletiva, tem uma decisão num sentido e outra em outro. Embora o programa seja o mesmo, o âmbito seja o mesmo, serão situações controvertidas. Mas o ministro Douglas Alencar Rodrigues abriu divergência, afirmando que a ação coletiva abrange apenas os bancários de determinada região. Nós não tratamos, a meu juízo, salvo melhor compreensão, de uma lesão que vai ser combatida em relação a todo o conjunto de empregados do banco em todo o Brasil. Até porque seria problematizável a própria legitimidade do sindicato autor para a promoção dessa defesa de direitos, alcançando trabalhadores que não lhes são associados ou alcançando trabalhadores que estão vinculados a categorias ou a categoria dos bancários representada por outros sindicatos. A matéria é extremamente rica do ponto de vista teórico, mas me parece, eu tentei demonstrar isso, que a legitimidade desses entes corporativos para a tutela de direitos individuais homogêneos está circunscrita àqueles que se inserem no seu âmbito de representação. O vice-presidente do TST, ministro Emanuel Pereira, teve o mesmo entendimento, porque o sindicato estaria representando apenas trabalhadores de determinadas localidades. Diante da limitação da representação do sindicato, eu entendo que a extensão do dano, de fato, não seria de âmbito nacional, normalmente porque os empregados são representados pelo sindicato autor, embora da mesma categoria, mas de base territorial diversa. Não poderiam se valer da coisa julgada e se habilitar em eventual execução. Por maioria, seguindo o voto divergente quanto à abrangência, os ministros da seção 2 de dissídios individuais acolheram o conflito negativo de competência e determinaram que a 2ª Vara do Trabalho de Umuarama julgue a ação coletiva. E no nosso site tst.jus.br/sessões ao vivo, você pode acompanhar todas as sessões do TST.
E no próximo bloco, transportadora indenizará motorista impedido de trabalhar durante aviso prévio. Estamos de volta com Revista TST e chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal com algumas decisões de destaque. A gente começa o nosso giro com uma decisão da terceira turma. Uma teleatendente terceirizada conseguiu ser enquadrada como bancária do Banco do Brasil. Em defesa, a empresa de atendimento argumentou que o trabalho da teleatendente se limitava a prestar informações básicas aos clientes do banco e entrou com um agravo no TST que foi rejeitado pela turma. Mas, segundo o relator, ministro Alexandre Agra Belmonte, as atividades da teleatendente eram típicas de bancário. O ministro Maurício Godinho Delgado acrescentou que a prova colocada no acórdão regional é muito clara ao demonstrar que, embora submetida a uma chefia imediata da empresa prestadora de serviço, a empregada exercia função fundamental para o banco. E a oitava turma rejeitou o recurso contra a condenação da empresa Rio Grande Energia por ter transferido um eletricista contra a vontade dele no período em que fazia tratamento de saúde. A decisão mantém o entendimento do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Sul, que concluiu que a empregadora extrapolou seu poder diretivo e cometeu ato ilícito, conforme a súmula 43 do TST, que presume como abusiva a transferência quando não há comprovação da necessidade de serviço. Ao analisar o caso, a relatora, ministra Maria Cristina Peduzzi, destacou que não houve demonstração por parte da empresa da real necessidade da transferência. E o nosso próximo destaque é da segunda turma. A Casa de Saúde Santa Marcelina de São Paulo foi condenada por processar um médico que denunciou irregularidades no SUS. A indenização estipulada em R$ 150 mil pelo TRT da 2ª Região em São Paulo foi mantida pela segunda turma do TST. O hospital tentou reduzir a quantia, mas sem sucesso. Argumentou que o médico não comprovou as irregularidades denunciadas por ele e que isso afetou a imagem da instituição. De acordo com o processo, o médico sofreu retaliação depois de denunciar um esquema de fraude e corrupção contra o SUS para a realização de cirurgias de redução de estômago. Os ministros entenderam que a prova do dano moral é a existência do próprio fato danoso, a partir do qual se presume sua existência. A decisão foi unânime. E o nosso giro de notícias continua, agora com destaque da 7ª turma. Um motorista que ficava em um depósito durante o cumprimento do aviso prévio, sem serviço e escutando chacotas de colegas, vai ser indenizado. Apesar de a empresa alegar que ele se recusava a realizar as entregas, com o argumento de que não iria trabalhar durante o aviso, mesmo diante das ordens do superior, o relator do caso no TST, ministro Cláudio Brandão, manteve a indenização por danos morais, tendo em vista que a jurisprudência do tribunal proíbe este tipo de inatividade forçada. O ministro afirmou que exigir a presença do empregado durante o aviso prévio, sem cobrar a prestação dos serviços, caracteriza desprezo pela força de trabalho, uma das principais fontes de representação da dignidade de um indivíduo. A decisão foi unânime. E mais de 2.000 pessoas curtiram essa notícia na página do TST no Facebook e dezenas deixaram um comentário. A Bruna Bizelli escreveu: "É inacreditável que situações como esta ainda ocorram. É uma vergonha uma empresa tratar seus funcionários desta forma. Parabéns pela decisão. Indenização mais que justa." E você, quer dar a sua opinião? Curta a página do TST no Facebook e deixe o seu comentário. O endereço é facebook.com/TSTJus. E a gente continua falando de redes sociais no quadro Quero Post. Pelo Facebook, a Melina da Silva enviou a seguinte pergunta: uma empresa pode exigir a apresentação de antecedentes criminais para contratar um empregado? Veja na reportagem.
Na hora de efetivar a contratação, o empregador geralmente exige uma lista de documentos do trabalhador: identidade, CPF, comprovante de residência, carteira profissional. E dependendo da empresa que contrata ou do cargo que o empregado pretende ocupar, outros documentos podem ser cobrados. A certidão de antecedentes criminais é um deles. Esse documento informa se o nome do profissional aparece em registros criminais, mesmo que ele não tenha sido preso. Basta ter algum processo registrado na delegacia. Fui na empresa e lá pediram meu nada consta, constou um processo que eu estou vindo resolver na VEC para dar baixa nele totalmente e não me empregaram por conta disso. O trabalhador enfrenta dificuldade para arrumar emprego. Eles deveriam dar oportunidade, né? A pessoa, por ter passado por isso, não é sinal que a pessoa vai repetir o mesmo erro, né? Mas toda empresa pode determinar a apresentação de antecedentes criminais? Em 3 âmbitos. Quais deles? Trabalhador doméstico. Eu tenho, de alguma forma, ainda que com alguma polêmica, previsão legal. Vigilante. Em razão do porte de arma, eu tenho previsão legal. E quando eu tenho um trabalhador que acessa dados sigilosos. Então, nesses 3 casos, há uma tendência a se dizer que a simples exigência da certificação não gera dano moral. Apenas no caso concreto é que eu vou poder saber se essa certificação negou o acesso ao emprego, se isso tem ou implica ou não em dano moral. O Tribunal Superior do Trabalho já julgou vários casos envolvendo a exigência de certidão de antecedentes criminais. Em um processo julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, a maioria dos ministros entendeu que, no caso de um operador de telemarketing, não configura dano moral exigir a certidão, desde que exista um motivo para a cobrança. No caso em análise, os ministros consideraram a exigência relevante, já que o profissional teria acesso a dados pessoais sigilosos. O operador de telemarketing, normalmente se comunica com os clientes de bancos, por exemplo, e tem acesso à informação sobre as contas bancárias dos bancos. A SDI 1, por maioria, né, ela entendeu que, nesse caso, o empregador poderia fazer essa exigência. Já em outro julgamento, dessa vez pela 6ª turma, uma construtora foi condenada a pagar indenização por danos morais a um servente de obras. A empresa exigiu a apresentação do atestado para que ele fosse contratado. A turma avaliou que é considerada conduta discriminatória quando a atividade do empregado não justificar a exigência da certidão. Nos casos em que a função desempenhada pelo trabalhador nada tem a ver com essa preocupação, quer dizer, não justifica essa preocupação por parte do empregador, deve prevalecer o entendimento de que não é possível o empregador exigir, e se exigir, ele está na contingência de ser condenado para reparar dano moral, dano extrapatrimonial. E no direito penal, o princípio é o da ressocialização. E no próximo bloco, por dentro do TST, conheça o trabalho dos taquígrafos do tribunal e a arte de dominar uma escrita diferente. Voltamos com Revista TST e veja agora outras notícias de destaque. O Centro de Formação de Assessores e Servidores do TST, Cefast, e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, ENAMAT, iniciaram o curso O Novo CPC na perspectiva da Instrução Normativa 39 de 2016. Destinado a chefes de gabinete e assessores, o curso está sendo ministrado por ministros do TST. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, o ministro Renato de Lacerda Paiva, esteve em Natal, onde realizou correição ordinária no Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte. Durante 5 dias, o corregedor avaliou os serviços judiciais e administrativos do TRT. O cumprimento da Lei da Aprendizagem e a Semana de Aprendizagem, que vai ocorrer de 2 a 6 de maio deste ano, foram temas de reunião realizada no TST.
Estiveram presentes representantes do Ministério do Trabalho e Emprego e do Ministério Público do Trabalho, além de instituições responsáveis por divulgar vagas e encaminhar jovens ao mercado de trabalho. Durante o encontro, ficou definida a realização de audiências públicas com o objetivo de orientar e estimular a aprendizagem com estudo. O presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, foi agraciado com a medalha da Ordem do Mérito Judiciário Militar, entregue em comemoração aos 208 anos de história da Justiça Militar da União. O presidente Ives foi condecorado no grau máximo da comenda, o Gran Cruz. E vamos agora conhecer um pouco mais sobre as unidades do tribunal. Hoje, no quadro Por Dentro do TST, nós vamos mostrar como é o trabalho dos taquígrafos, que dominam a arte de uma escrita diferente. Eles são os responsáveis por anotar tudo o que é dito durante as sessões de julgamento, um trabalho de muita concentração e dedicação. Você entende o que está escrito nestes papéis? Tem um profissional que sabe muito bem o que esses símbolos diferentes significam. É o taquígrafo. Com um único sinal, chamado de taquigrama, é possível descrever uma palavra ou até uma frase inteira. Cada desenho significa uma sílaba ou um fonema e a junção desses desenhos às vezes forma palavras, frases ou até expressões. Enquanto uma pessoa precisaria escrever 3, 4, 6 palavras, nós, num único símbolo, resumimos isso. A história da taquigrafia é antiga. Os romanos já usavam a técnica para registrar os acontecimentos políticos no Senado de Roma. No Brasil, as primeiras notas foram taquigrafadas oficialmente na Assembleia Constituinte de 1823. Nesses 193 anos, a taquigrafia brasileira foi responsável por registrar oficialmente os principais momentos nos poderes legislativo e judiciário. No Tribunal Superior do Trabalho, a taquigrafia começou ainda lá no Rio de Janeiro. Em 1971, ela foi transferida para Brasília devido à instalação da Corte Trabalhista na capital federal. 8 taquígrafos vieram transferidos. E um ano depois, o TST realizou o primeiro concurso público para o cargo de taquígrafo. No TST, 48 taquígrafos da Divisão de Apoio e Registros Taquigráficos auxiliam o serviço no tribunal. Nas sessões do Tribunal Pleno e do órgão especial, eles se revezam a cada 5 minutos. O trabalho do taquígrafo exige muita concentração e muita dedicação, porque nós não podemos perder nada do que é dito em sessão. Eles ficam atentos não só ao som. A gente está lá para registrar exatamente tudo que está acontecendo, tudo que é dito e nem só o que é dito. Por vezes, o ministro simplesmente sinaliza com a cabeça e aquilo significa um sim. A sessão termina, mas o trabalho continua. É hora de traduzir os taquigramas. Nas turmas do TST, eles não taquigrafam, mas acompanham o julgamento dos processos, anotam as informações necessárias. Os gabinetes e secretarias podem a qualquer momento solicitar o conteúdo que foi julgado. Com auxílio da tecnologia, eles transcrevem as sessões que foram filmadas e produzem as notas degravadas. Nessa hora, a atenção nos fones de ouvidos e a rapidez na digitação fazem a diferença. O pente fino de todo o material produzido é feito pela revisão e supervisão. Taquigrafia se resume muito nessa coisa da celeridade, de entregar rapidamente o trabalho, mas sem perder o foco no julgamento, no português, né, na correção. Os taquígrafos dão conta de anotar 100 palavras por minuto. Quando o assunto é agilidade, cada profissional tem um jeitinho especial para ganhar tempo. Alguns taquígrafos criam símbolos diferenciados para identificar palavras muito usadas pelos ministros. Tiago criou um para ele. É esse taquigrama bem pequeno, que significa essa frase: vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Esse tipo de ajuste fino me ajuda a ganhar mais agilidade no meu trabalho.
Por transcreverem com extrema fidelidade tudo o que ouvem, os taquígrafos gozam de fé pública. Não se pode modificar pela veracidade do que é dito e fica registrado com a verdade do que aconteceu. Margarida é uma das taquígrafas mais antigas do Tribunal Superior do Trabalho. A servidora é chefe do setor administrativo, que faz a ligação entre todas as diretorias, turmas, subseções e gabinetes do tribunal. Se hoje a tecnologia ajuda no trabalho, Margarida revela que nem sempre foi assim. Era fita cassete, máquina de datilografar, folhas sem pauta com carbono. Hoje é tudo mais fácil. De acordo com a Divisão de Apoio e Registros Taquigráficos, em 2015 foram taquigrafados 4.072 minutos das sessões plenárias do Tribunal Pleno, órgão especial, CSJT e sessão solene de posse. Também foram degravados 45.131 minutos das sessões das turmas. Atendendo às solicitações das coordenadorias e secretarias, o setor forneceu 2.063 notas taquigráficas e produziu 3.174 degravações das sessões da SDI 1, SDI 2, seminários e palestras. E 9.470 notas foram degravadas das sessões das 8 turmas do TST. Todo o trabalho desenvolvido pelos taquígrafos mantém viva a memória do tribunal. É na ponta do lápis de cada um dos nossos taquígrafos que a história do Tribunal Superior do Trabalho é escrita. O Revista TST abre agora espaço para a Rádio do TST. E vamos conversar com a Priscila Peixoto, a apresentadora do Trabalho e Justiça, o programa de rádio do TST. Olá, Priscila, o que vocês estão preparando para os ouvintes? Olá, Ana Amélia. Nesta semana preparamos uma reportagem especial sobre a depressão, um problema que nos últimos 10 anos atingiu milhares de brasileiros e que muitas vezes pode ser desencadeado por causa do trabalho exercido. E nós vamos detalhar alguns dados que comprovam esse panorama. Segundo a Previdência Social, entre 2000 e 2011, quase 500 mil profissionais foram afastados do trabalho por causa da doença. Mas o que fazer diante de uma situação como essa? E como prevenir o problema no ambiente de trabalho? Tudo isso e muito mais os ouvintes conferem no Trabalho e Justiça, de segunda a sexta-feira, às 10h50 da manhã, na Rádio Justiça e também no site do TST. É com você, Ana. Ok, Priscila, muito obrigada e até a próxima. E chegamos ao fim de mais uma edição do Revista TST. Mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau!